Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 30 de julho de 2025, agora são exatamente 11 horas e 31 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, já tô indo buscar minha primeira passageira do dia. Eu ia fazer piadinha com o nome dela, mas eu não posso mais me dar o luxo. Tem que tomar muito cuidado com o que eu falo daqui pra frente, porque, né, os caras estão me batendo aí, a torta à direito. Mas é um nome que pelo menos uma tiração de onda cabia, mas não interessa. Vou pegar ela aqui na Vila Nova. A única coisa que eu posso dizer é que deve ser uma véia, ponto. Só deve, não quer dizer que seja. E o resto é resenha. Que de aço, hein? Maravilhoso, tá friozinho, deve estar fazendo uns 13, 14 graus. Céu azul, patati patatá. Acabei de tirar as fotos aqui no aplicativo da KM Media, justo para comprovar que eu estive durante todo esse mês de julho com os adesivos do governo, né? Agora só estou aguardando que eles aprovem esse check-out, digamos assim, para me liberar para tirar os adesivos e aguardar o pagamento, que deve acontecer em 2, 3 dias úteis, ou seja, até talvez sexta ou segunda-feira, mas esse é um outro detalhe. Eles pagam, pelo menos eu nunca tive problema com isso até agora, né? E daí sim, para quem não tá ligado, eu vou adesivar o carro com arte do canal, né? Fazendo propaganda do canal Diário de um Uber, com um logo bem grandão do YouTube nas laterais, por exemplo. E daí eu vou ter que tomar muito cuidado, porque eu vou estar exposto literalmente o tempo inteiro. Eu tava pensando, esses dias eu não posso nem mais ultrapassar pela direita na faixa azul da Independência às 3 horas da tarde. Não posso fazer isso. Alguém vai estar me apontando, olha lá, o carro do YouTube tá ultrapassando pela direita. Entendem? Não é só o passageiro que eu vou carregar que vai estar me vendo, é a cidade vai estar me vendo. Então tem que tomar muito cuidado, inclusive com piadinhas dessa que eu ia fazer agora com o nome da senhora, que com certeza ia ter alguém ofendido, ia apontar o dedo pra mim, aquela coisa toda. Então eu não tô aqui pra ser cancelado, muitíssimo pelo contrário. A minha ideia, então, a partir do momento que o carro estiver adesivado, é trazer resenha com passageiros dentro do carro. E não deixar de fazer o meu conteúdo do jeito que eu faço. Isso nunca deixarei de fazer. Com mais parcimônia, é verdade, né? Tô chegando aqui já, então. Chega de papinho furado por enquanto. Tem um Voyage me seguindo desde o Cafofo. Não sei se me preocupo com isso, se é apenas um colega querendo adesivo ou se é alguém para me apontar uma arma. Vamos ver se eu vou parar ali e ele vai parar atrás de mim. Enfim, pra cima deles e ferro nelas. Vai! Fui dar corda pra ela. Fui dar corda pra senhora. Ela veio resmungando, contando a história da como é que é o nome daquela saga, pode ser? A saga que ela passou com o cachorrinho dela, que vai completar 18 anos. Ela veio um susto quando ela disse que ele vai completar 18 anos. Eu disse, o quê? 18 anos? 18 anos. Ele é um linguição, daqueles grandão, não sei o que, bababá. Mas ela entrou no carro se exclamando que o dia dela tá corrido, que ela levantou cedo, que ela foi levar o cachorro dela pra tirar os pontos, e agora é ela que vinha aqui pra resolver os problemas dela, no caso da Santa Casa, né? E eu disse, foi tirar os pontos, então ele tá bom, tá bem, né? Você tá tirando os pontos, tá bem. Graças a Deus ele tá ótimo. Daí começou a me contar a saga do cachorro dela, que ele tem câncer, que ela estava sendo tratada, que o cachorro estava sendo tratado por um veterinário que só postergava o tratamento para deixar internado, para tirar dinheiro dela, para fazer ultrassom, porque não sei o que bababá. E daí quando ela chegou ela foi me contando a história. Ela descobriu uma clínica que fazia atendimento público ali pela prefeitura, ali na Vila Nova mesmo. E ela me contando que foi para
Chegou às 6 horas da manhã, que tinha 100 pessoas na fila, que o velhinho dos gatos deu a ficha do número 60 para ela, porque a dela era 89. Nossa senhora! Lá pelas tantas se deu conta que eu não respondia mais. Eu nem respirava mais. Daí ela parou. Às vezes, a gente não sabe, né? 8h38, vai levar pra Santa Casa de novo, não. Até porque aqui a mínima é 10, né, queridinha? Uma Comfort, pegar aqui na Independência, não sei aonde, pra levar de volta pra Santa Casa. Larguei, desisti. Esse aqui é o recuo da Tomás, eu chamo assim pelo menos, né? É um recuo que tem aqui quase esquina com a Tomás Flores. Ó, mais uma Comfort de 10 pila pra onde? Pra Marcílio Dias buscar na Irmão José Otão. Agora tu veio, merda. Feito aqui. Enquanto eu vinha trazendo a senhora aqui pro Praia de Belas, pro estacionamento. Na verdade ela queria no TRT ali, marcou 7,51 Demetrio Ribeiro, mínima 10, aqui não, queridinha. Recebi mensagem lá da KM Mídia. Daniel, tira agora os adesivos que eu preciso te pagar. Eu preciso mandar foto do carro limpinho, 8,10, mínima 10, aqui não, queridinha. Limpinho não necessariamente, dá 6 adesivos para finalizar a campanha de fato e daí liberar meu Pix. Agora é só aguardar o Pix. Eu parei aqui no Ecoposto, tirei os adesivos rapidão. O mais chato é o perfurite. Perfurite é difícil de tirar sem que ele arrebente diversas vezes. O das portas tu quase que tira num puxão só, devagarinho, tá? Pra não machucar a pintura. Não que machuque, né? Mas não precisa forçar a barra. Esse rapaz, esse Onix aí na frente, Paulo o nome dele, me abordou meio constrangido assim. Ah, tu disse que ia tirar e tirou mesmo, não sei o que, babá, tu me segue. Levou o adesivo meu. Não colou ainda porque o carro dele tá sujo, ele disse que vai lavar antes pra não dar problema no adesivo, né? Então é isso, pedi demissão do governo oficialmente agora. Agora estou livre. Já agendei a instalação dos novos adesivos do canal para segunda-feira de manhã. Poderia fazer amanhã ou sexta, mas sexta-feira só tinha um horário de tarde. E a prioridade ainda são os passageiros, né? Primeira sexta do mês, mesmo que seja ainda quase final de mês, né? Vamos combinar. É o dia de maior movimento, então eu não posso deixar passar batido e perder uma tarde inteira de trabalho, por exemplo. Olha o Vaguinha lá. Conhece o Vaguinha, né? Comentarista da Rádio Gaúcha Colorado. Vou atravessar o Érico agora ali. Tá, então já liguei os aplicativos aqui, não tá tocando porra nenhuma. Mas pelo menos tem eu e o meu bruxo ali na frente, concorrendo com os meus passageiros. Então é isso, antes de segunda-feira, só para concluir esse assunto. Vamos! Antes de segunda-feira então ainda tem que lavar o carro, né, para aplicação dos novos adesivos, para não ficar com nenhum defeito, aquelas coisas tudo. Daí já aproveitar, vou dar uma lavagem geral no Moisés, que ele tá merecendo, né? Porque a partir de segunda eu vou começar a receber passageiros identificados, tá? Você que nem um Vaguinha agora. O Vaguinha é um jornalista esportivo que se identificou, se declarou ao Colorado há pouco tempo atrás. Antes ele não era identificado, então hoje ele faz parte da imprensa identificada. Pois bem, a partir de segunda-feira seria um motorista identificado também, com um canal diário de um Uber. Então eu não posso passar nenhum tipo de má impressão, né? O carro tem que estar sempre limpinho, não necessariamente com cerinha, aquela coisa toda, né? Se bem que eu já mantenho assim, tá? Eu falo que não lavo, de fato eu não lavo o carro, lavagem, aquela coisa toda, mas eu tô sempre cuidando. De vez em quando fica uma areinha a mais embaixo do tapete, principalmente depois dos dias de chuva, né? Mas isso eu resolvo facilmente. Tá, deixa eu parar aqui na Calder, farei um plantãozinho aqui, não precisa sair daqui. Só fugir do posto pela concorrência com outros colegas. Mas pelo jeito não vai tocar aqui também. Teve um comentário ontem, no vídeo de ontem, de um rapaz dizendo que o vídeo que o canal tá acabando aos poucos, porque agora eu só mostro as ruas de Porto Alegre. O que eu vou dizer pro nosso colega, nosso amigo, né? Joinha, nada mais, não tem nada pra falar em relação ao comentário dele. Não, meu amigo, só tem uma coisa pra te dizer, na verdade. Não, o canal não tá acabando, ele tá começando, né? Ele tá começando.
E sim, eu tenho mostrado as ruas de Porto Alegre com mais frequência nas últimas semanas, porque foi uma demanda aqui de comentários de inscritos, né, que me acompanham, que gostaram da câmera assim como está agora, por exemplo. E sim, foi atendendo a uma demanda daqui. Não quer dizer que vai ser só isso, ou vai ser sempre só isso. Não tem essa capacidade de roteirização. Agora são 1h18, só queria mostrar pra vocês, então eu vou entrar aqui no meio da Maria da Conceição, Vila Maria Conceição, Maria Degolada. Vou entrar ali no meio da vila para pegar minha próxima passageira. E eu queria mostrar pra vocês que é uma região conhecida aqui de Porto Alegre, né? A Vila da Maria Degolada e tal. E tem uma história aí que eu não sei exatamente a história, mas que ela é degolada porque ela foi enforcada, enfim, aqui dentro. Só queria mostrar. Eu tô chegando aqui, pegar justamente dentro da vila. Agora tem que esperar o colega sair. Vai, senão ninguém vai, cara. Ele não entendeu que se ele não for, ninguém vai. Eu tô trancando todo mundo. Impressionante, sabe? E agora o que eu passo ali, pegar aqui na pequena casa da criança, aquela moça que deve ser ela que tá me olhando já. Não, eu passo pelo caminhão sim, tranquilo. Oi aí, Tauana, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos ali na Borges? Isso, ali no centro, aham. Esquina com a Salgado? Isso. Perfeito, vamos lá então. Agora que eu me dei conta que é quarta-feira e que as quartas-feiras têm sido assim, inacreditáveis. Já tô uns 2 minutos, né? Falar agora. Só queria pegar uma corrida pra ir embora daqui, seguir minha jornada. Parei aqui na Salgado, em frente ao que um dia foi a Oi, né? O ACRT, pros mais antigos. Depois que eu deixei a moça aqui na esquina. O mapa tá um cinza desmaiado. Será que o Mota tá ali no ponto dele? Vai ali no Mota. Deixa eu ver se o Mota tá ali, pra pegar adesivo pra ele. Pedi adesivo pra ele esses dias, ele nem me respondeu. Nem a merda me mandou. Enfim, não toca. O mapa não toca. O aplicativo, no caso, não toca. O mapa tá horrível. Cinza desmaiado. Às 20 para as 2 da tarde. Tem horas que realmente não toca no centro, mas tem horas que toca como se não houvesse amanhã. E na parte da tarde é assim, 11 pila para Barão do Amazonas. Não gostei. É muito pouco pra ir aqui até a Barão do Amazonas. Lá no bairro, não sei se é Botânico ou Partenon, de onde eu vim agora. Os mesmos 11 pila de novo, agora na exclusiva, para a mesma Barão do Amazonas. Enfim, tomara que o moto esteja ali. Deixa eu trocar uma ideia com ele. Faz tempo que eu nunca mais falei com ele. Gia Ribeiro, meu inscrito número 1, só para não passar batido. Amanhã não, sexta-feira, dia 1º de agosto, o canal completa 8 anos. Não vai ter nada especial, não vai ter bônus, não vai ter conteúdo. Não. Só vou dizer isso e tal, talvez eu lembre alguma coisa. O que eu vou procurar ver é o primeiro comentário do primeiro vídeo. Não sei se eu consigo pegar essa informação. O primeiro vídeo com certeza eu consigo acessar, né? Sem dúvida nenhuma. Eu não sei se eu consigo pegar qual foi o primeiro comentário. Seria interessante citar. E eu não duvido que tenha sido o Jean. Eu não duvido. Mas enfim, vamos ver se a gente tá aqui. Tô chegando aqui. Pra quem não sabe, o ponto do Mota é aqui do lado do Teatro São Pedrinho, como ele diz. 698. Mas a viagem de 3 minutos. Vamos fazer ele. Tá, deve ser no Zafre. Vou ver se ele tá ali, senão eu já vou reto. Não, ele não tá ali, então já vamos reto. Ele não tá ali. Ah, deve ser no Zafre. Viagem de 3 minutos pegando Andradas pra levar pra Washington Luiz. E vamos combinar, não dá 3 minutos. 698. Confundi, mínima. Escapou.
a menos de 10. Fazia tempo. Mas agora eu vou fazer. Tô em deslocamento aqui. Mas se tiver compra, não entra no meu carro de jeito nenhum. Nem a pau, Juvenal. Não dá pra dizer que é no modo antigo, porque ao longo desses 8 anos que eu tô aqui na pista, o aplicativo já teve várias versões, né? Quando eu comecei no modo antigo, seria no escuro, que eu chamo de vez em quando, a gente não tinha nenhum tipo de informação, a não ser a nota do passageiro. Depois, logo em seguida, começou a perder, eu não lembro exatamente a ordem dos tratores, né? Começou a aparecer do jeito que veio agora pra mim, ó. Ah, eu queria ver a bandinha tocar. Tem alguma bandinha tocando do exército aqui na Padre Tomé. Eu ia ali na Praça do Tambor almoçar. Tem que achar outro lugar então. Primeira vaga que eu achar aqui, eu paro pra almoçar aqui no centro histórico. Daí depois veio que nem veio agora pra mim. Dizia Comfort, 1 minuto de distância, destino centro / Independência, né? Sem valor, sem tempo pra buscar. Aliás, sem distância pra buscar, sem a distância da corrida, sem o tempo da corrida. Eu acho que essa foi a primeira atualização. Depois começou a vir com o valor, porém o destino aí, eu não lembro. Eu acho que não, também era só por região, né? Não tinha o nome da rua do destino, e somente a região, por exemplo, o Morro da Tuca, que nem eu tive ontem lá, que foi uma região que o estagiário inventou, né? É só o Uber que chama aquela região lá de Morro da Tuca. Ou é Campo da Tuca ou é Aparício Borges. Escolhe, um dos dois, né? Depois, acho que a última atualização veio como a gente vê agora, né? Com todas as informações da viagem. Endereço para buscar, com tempo e quilometragem e distância, no caso. Endereço para levar com tempo e distância, o valor que a gente vai receber. Né? Tudo isso para dizer que eu acabei de receber uma corrida, então, que dizia Comfort, 1 minuto de distância para buscar. Eu recebi lá no Moinhos, no caso, e o destino era Centro Independência. Eu trouxe o casal ali para Caldas Júnior. E eu pensei, quando vinha vindo no meio da viagem, pensei, pá, e agora eu vou pegar, né? Na época que o preço não era leilão, que nem agora, que não era preço variável, que era tabelado. Na hora que tu abria a viagem depois de finalizada, tu tinha lá, tu recebeu tanto por tarifa base, era 172, se eu não me engano, o Uber-X. Tarifa base 172, tantos reais por minuto, tantos reais por distância rodada. Parar nessa vaga aqui na Riachuelo. É uma vaga de garagem, mas como eu vou ficar aqui dentro, se chegar o morador, eu saio e vou almoçar aqui, né? Aparecia ali, tu abria ali, depois a corrida finalizada, histórico de ganhos, tu via lá, eu ganhei tanto pelos minutos que eu rodei, tanto pelos quilômetros que eu rodei, tarifa base, quando tinha algum adicional, por exemplo, mais de 25 AM, lembra disso? Tu ganhava mais tantos reais por quilômetro acima dos 25, enfim, aparecia tudo detalhado, né? Então tu sabia que se tu rodasse Pulami e rodasse curtinha, tu ia receber proporcionalmente exatamente o mesmo valor. Agora não, né? Agora cada motorista tem seu preço, tem a sua tarifa, cada região, cada cidade, cada horário, tudo é variável. O estagiário só vai brincando com as pecinhas, né? O algoritmo só vai recalculando a rota o tempo inteiro. Oferece o que quer na hora que quer para quem ele quer. Eu pensei, tá, é isso que eu queria concluir. Eu enrolo, mas acho que eu cheguei onde eu queria dizer. Quando eu vinha vindo ali na Farrapos, na arranque-para da Farrapos, a imagem bonita ficou assim, né? As cores da Riachuelo. Eu pensei, eu vou abrir o histórico de ganhos depois, vou ver quanto que tá pagando o minuto do Comfort, quanto tá pagando o quilômetro do Comfort, vou descobrir isso. Já que veio no modo antigo a chamada, talvez, eu pensei na minha cabeça, imaginei que pudesse ser um bug, que tudo tenha sido... Não. Só apareceu lá, valor pago pelo usuário 20 com os quebrados, valor recebido pelo motorista 13,75, que foi o que eu recebi pela corrida, e taxa da Uber lá 6 e pouco. Ou seja,
Ele só se atrapalhou na hora de me ofertar, né? Esqueceu de mandar as informações da corrida. E eu fiz pelo destino, né? Sem independência, me senti tranquilo para fazer a corrida e pela nota do passageiro também, que era isso que a gente tinha antes, né? Tu tinha a informação da nota e quando tu já tinha a região, tu decidia, tá, eu não gosto da região tal, ou eu gosto da região tal, ou eu não me sinto seguro na região tal, ou eu me sinto seguro. Daí tu decidia, porque tu não sabia quanto que tu ia ganhar, né? Não sabia quanto tu podia ter uma ideia. Daqui para Ipanema agora eu vou demorar 20 minutos, por exemplo. No final da tarde eu vou demorar 40. Então tu tinha uma ideia, mas tu não sabia, na verdade, se tinha uma tranqueira no meio do caminho e tal. Hoje, tudo bem, o estagiário erra, por vezes, a estimativa de tempo, né, e tal. Por vezes a estimativa de distância também. Mas, na maioria das vezes que eu tenho acompanhado, se não acerta, chega muito perto disso. Tá, chega de enrolação, deixa eu mostrar aqui. Então vai ter gente dizendo que eu não almocei, que eu fui almoçar fora. Eu adoro esses, sabe? Eu adoro esses que só vem pra enfiar o dedo no nariz do cara. Mas só pra não passar batido. Essa vida é uma merda. Mas o meu almoço, a minha comida é bom pra caralho. O cara não tem minuto de sossego. Eu queria dar uma banda com vocês aqui pelo Sarandi. Trouxe aqui o casal lá do Zafari da Ipiranga, aqui pra Souza Melo, esquina Gabriel Franco da Luz. Daí eles estavam desembarcando e eu arrumando o celular pra começar um rolezinho com vocês aqui. Tô com a Vanessa aqui do lado, onde eu vou buscar agora, na Gabriel Franco da Luz. Já tô chegando, já vai cortar inclusive. Vai levar lá pra Lima e Silva. Assim como quem vai a merda. Agora são 13h30 da tarde, vou começar a chamar essa hora, a hora das 3 às 4, da hora do bate-volta. Ontem eu fiz algo bem parecido com isso. Eu fui no Passo das Pedras, desde o Menino Deus, e quando chegou lá tocou pra RBS TV, lembram disso? Quem viu o vídeo de ontem lembra, com certeza. Enfim, na próxima portaria lá. Aqui é o terminal, não era aqui o terminal do bus, mas pelo jeito é agora, hein? Paradão grandão. Terminal do 613, do 615, do 715 e só. Não deve ter o 700. Agora vão ali e já continua a Veste amanhã. Posto da Loureiro. E já vou aproveitar para abastecer também. Solão no rosto. Imagem ruim, né? Essa imagem tá terrível pra vocês aí. Melhorou? Não tem como, né? Agora sim, melhorou. Já mostrei pra vocês o adesivo que um dos colegas do Rafa, meu filho, colou aqui na placa da esquina da Leão 23 com a Lima e Silva. Vou passar ali agora e vou mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir filmar por causa desse sol queimando tudo. Queimando tudo até a última ponta. Aqui, ó. Deixa eu só ligar o alerta. Tá lá ele ainda, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu dar um zoomzão aqui antes de tirar o celular. Deixa eu só trocar a câmera. Só... coloquei aqui na 2.0, ver se dá pra mostrar. Olha lá, ó. A plaquinha da... Não é 23, eu sempre falo 23. É 13, Leão 13. Não conseguem ver? Não? Então venho aqui, pessoalmente, na CB. Na esquina da... Agora não consigo voltar pra câmera 1.0. Não. Na esquina da Lima com a rua Leão 13. Os colegas do Rafa pegaram um adesivo comigo. E daí um deles colocou um adesivo ali na placa e mandou a foto. Postou no Insta, enfim, né? Achei massa. Já falei pro Thiago. O Thiago é o rapaz que é seguidor do canal. Ele é membro, inclusive. Abraço, Thiago Ângelos. É dono da gráfica que tá fazendo a segunda remessa dos adesivos. Que se realmente engajar esses adesivos aí, eu vou fazer aqueles pequenininhos que nem do Toniolo. Daí eu vou distribuir pra vocês. Assim, a câmera 2.0 dá muito tremelico, né? Não dá pra usar. Mas eu vou fazer os adesivos pequenininhos assim, ó.
vou distribuir para vocês. E eu quero ver daí o diário de um Uber espalhado literalmente por toda a cidade. Pedei e quase me caguei, só para não passar batido. Feito, tudo certo, nada resolvido. Eu tive o prazer de encontrar o Fábio. Aliás, ele me encontrou, na verdade, né? Estava passando, me viu, entrou no posto. Tava tirando uma foto de canto assim. Eu olhei e disse, tá, e aí? Tu vai ficar tirando foto de canto? Não vai nem descer pra se apresentar, ô merda? Do grupo Irmãos do Asfalto lá de Alvorada. Nego velho, na pista, me acompanha desde sempre. Eu não conheci ele pessoalmente ainda. Fábio, já levou adesivo. Depois, quando não filmamos, aquele posto ali tá apertado, não tem muita vaga. E por sinal eu tive que fazer tudo, ir no banheiro, na loja de conveniência, com o carro na bomba, porque não tinha, das 3 ou 4 vagas ali, estavam todas ocupadas. Mas enfim, tudo certo. Entreguei mais um adesivo então. Semana que vem vou. Amanhã deve estar. Sexta-feira, dia 1º, deve estar recebendo a nova remessa. E daí depois que o carro tiver adesivado bonitão, já com os novos adesivos, eu vou marcar um ponto aí pra quem quiser, tiver interesse, chegar, pegar esse adesivo, conhecer o Moisés em sua nova versão, né? E trocar uma resenha com o amigão. 4h10 da tarde aqui, já tô indo buscar o próximo passageiro, que nem vi nome. Pegar aqui na Policlínica Central, levar lá pra Bom Jesus, Rua Panamá. Vou dar uma banda por aqui então, Vila Bom Jesus, zona leste da cidade, Rua Panamá. Acabei de deixar a Júlia aqui. Não tocou nada, é estranho, porque aqui sempre toca. Não necessariamente dá pra fazer as corridas, mas sempre toca. Mas não toca nada em lugar nenhum mais, né? O negócio tá feio pra todo mundo. Vou descer então a Rua Panamá aqui. Eu já passei por esse caminho algumas vezes, mas eu não domino. Essa aqui não é a rua principal que está lá no Renner. Essa aqui entra pro meião da vila. Eu não sei nem se tem passagem ali na frente, na verdade. Tem um carro atravessado ali, que eu não sei se ele está estacionado. Eu acho que não tem passagem aqui. Ele vai. Acho que eu vou manobrar aqui, vou sair daqui. Vou subir essa rua. Aqui eu vou, será? Vamos por aqui então. Não conheço isso aqui. Se eu dobrar à direita, eu vou pegar uma rua que vai sair naquela que é a principal ali, a Nossa Senhora de Fátima, acho que pode ser. Que dá nome a Vila Fátima de alguma maneira. Agora eu me embretei aqui. Entrei pra dentro da confusão aqui. Tem que seguir por ela, dobrar à esquerda. Bem apertadinho aqui, ó. Temos gás no Mercado Aliança. Será que tem passagem aqui? Tem. Pessoal no meio da rua. Tá louco? Ei, tá na lista? Um Logan velho abandonado, pelo jeito, com o retrovisor quebrado. Não sei se está abandonado na verdade, né? Só passar por esse cara que não me dá passagem. Acho que ali eu saio na rua que sai no Renner. Eu sigo descendo lá. Engraçado que não tocou nada até agora, isso que eu tô achando estranho. Essa ali na frente é a rua que sai no Renner, né? Eu tenho medo dessas lajotas de furar pneu, sabe? Isso aí, uma vez eu entrei numa rua lá na Zona Sul, lá perto de casa, por sinal, era um beco também. E a rua era de barro, tinha chovido, tinha uma vala, daí o pessoal, os moradores provavelmente colocaram essas lajotas quebradas e eu rasguei um pneu. Não lembro de que carro era, faz tempo isso. Não era do Focus, acho que era do Martinho, se eu não me engano. Essa aqui, eu já não sei que rua é essa. Eu achei que fosse a rua que desce lá no Renner.
agora eu tô perdido aqui, tia. Deixa eu só ver o mapa aqui, onde eu tô. Ah, vamos dar uma volta aqui agora. Não é a rua do Renner. Ah, tá, mas se eu pegar a direita eu saio na Santa Isabel. Mercado Porta-Lupe lá embaixo, tá ligado? É isso aí, tá, vou fazer isso. A não ser que toque, né? Daí a gente busca, já que estamos aqui dentro mesmo. Dobrar a direita aqui, se eu pegar... Ó, tocou 37 pila pra onde? Tarumã. Não, essa não me leva. Se eu for por aqui, eu saio lá embaixo do Santa Isabel, exatamente. Tem o Mercado Porta-Lupe em algum momento aqui. Aqui eu já vim uma vez, inclusive eu peguei uma passageira, uma corrida aqui. Logo depois que eu deixei o Felipe ou o Rafa, não lembro qual foi dos dois, pra fazer vestibular ali na PUC. Vestibular pra URGS, porém na PUC. Larguei um dos dois ali, liguei o aplicativo pra trabalhar e tocou nessa ruazinha, essa mesmo que eu tô. Eu sei que eu passei pelo Mercado Porta-Lupe. Eu tenho que pegar a esquerda aqui, né? Não, aqui tá muito apertado. Vamos reto aqui, que isso aqui que 6,52 não me tira daqui. Vamos ver se eu acho o Porta-Lupe pra mostrar pra vocês. Não sei se é do famoso aquele, né? Do Renato. Por sinal, hoje tem jogo do Flu contra o Internacional aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco começa a tocar as corridas Papai do Cacique 891. Alerta pra passar longe. Ó, João Teles pra buscar ali no Renner. Vamos dar. Ah, tocou? Demorou, mas tocou. Pegar ali no Renner pra levar pra João Teles. Nem vi quanto que é a corrida. 15 pila, eu acho. É, eu me passei no Porta-Lupe, não sei cadê ele. Onde é o Porta-Lupe? Passei por ele? Isso? Tá, tá. Ah, mudou, é o antigo Porta-Lupe. Por isso que eu não vi. Ele falou ali, ah, não sei o que, é o Punch. Não sei o que, Punch. É o antigo Porta-Lupe. Tá, não tô louco então. Tinha um Porta-Lupe ali em algum momento. Então é isso, agora Jardim do Salso aqui. Vou voltar pra vila, pegar a esquerda. Aqui só passa pelo ladinho dela, na verdade. E vão ali no Renner, então pegar passageiro, ali na sede administrativa do Renner, das lojas Renner, para levar lá pra rua João Teles, no bairro do Bonfim. Agora são 4h39 da tarde. Uma SUV perdida. Vamos dar. Agora, normalmente eu tenho falado muito pouco na hora da... Começa esse trânsito infernal, pelo menos, né? Que ultimamente putaria é o que menos tem. Parei aqui um pouquinho na João Teles, fiquei esperando. Aí vi que não ia tocar Comfort mesmo, liguei X. E o que tocou? Tocou duas pra Gravataí de 40 e poucos pila, é verdade, tá? Desconsiderei. Daí, por que tá tudo parado aqui, tia? Vai ser o sol na cara. Já vai ser eu o próximo, até já vou virar, senão vai queimar a tela aí. 12 pila pra 2,5 km no X, tá? Pra pegar aqui na Garibaldi e levar pro Padre Chagas em 11 minutos. Eu quase nem acreditei quando apareceu ali no Gigo, tudo verdinho. R$5 o km. Mais de 60 reais por hora, né? Porque é 12 para 11. E um e pouco por minuto. Fazia tempo, não tem dinâmica nenhuma. 11,95, aquelas tabeladas das antigas, lembram? Que era 5,88, 6,54, 7,17, 8,95 e 11,95. Eu decorei todas, né? Tinha horas que só tocava isso, não tinha outro preço, era só esses preços. A não ser que a corrida fosse longa. Daí pagava 23,95 às vezes, 27, sempre com 95 no final. Tocou então 11,95 aqui na Garibaldi. Já estou chegando a pegar Astrid, levar ali para Padre Chagas. Inacreditável. Opa, deu um tapão no meu retrovisor aqui, agora tem que arrumar. Mas primeiro eu vou pegar a Astrid, cadê ela? E ainda hoje eu disse ainda que na maioria das vezes o aplicativo do estagiário filho da puta acerta as previsões de tempo e distância, né? Tempo e distância, isso aí, tempo e distância. Hoje ainda falei isso, né? Pois é, tô aqui na Moço Teixeira, tô fazendo uma manobra aqui em cima da calçada da farmácia São João, pra fugir do bairro Menino Deus. Eu trouxe
uma viagem que eu trouxe ali da 7 de setembro agora, aqui pra Múcio. 12 minutos a corrida, eu demorei. O que é bem acima do normal. Bem acima do normal. E todo nesse horário, tá? Nesse horário, num dia normal. Agora são 7h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Mas quase todo o trecho que eu perdi desses 12 minutos foi na primeira quadra da Borges de Medeiros, ali entre os Açorianos e a Aureliano. 13 para onde? Padre Cacique de novo. E quanto tempo ele está dizendo agora? Agora já está dizendo 11 minutos. Enquanto eu estava parado ali, antes de começar a falar com vocês, estou com umas 3 ou 4 corridas para o Beira-Rio, aqui da região, dizendo que ia demorar 5, 6 minutos. Só que a Borges já está parada nos Açorianos em direção ao Beira-Rio. Então o trecho deve estar durando uns de 20 a 30 minutos, fácil. Parei aqui na João Alfredo. E o estagiário está dizendo que vai demorar 6 a 7 minutos, oferecendo 7, 8 reais no Comfort. E aí? O que tu me explica, né? Os novatos que não tem costume, que não tem o hábito, que talvez não saiba o que tem na Padre Cacique 891. Vou minha corridinha ali pagando 8 pila em 6 minutos, vão achar maravilhoso. Padre Cacique 15,67, 13 minutos, tá dizendo que eu vou demorar desde a República. 13 minutos, 15,67 é o circo. 13 minutos tá dizendo que vai demorar da República até o circo. Por 15 pila. Daqui a pouco estão todos eles lá, presos. E eu começo a receber as mensagens. Caí numa fria, peguei Beira-Rio, fiquei 40 minutos trancado no trânsito. Fui Olho Grande, peguei uma corrida pelo Beira-Rio, lá não sei de onde, fiquei 60 minutos parado no trânsito. Eles estão tudo lá. Por quê? Porque o estagiário disse que é rápido. O estagiário disse que 14 pila pro Beira-Rio, 12 minutos desde a Lime Silva. Que absurdo. Só toca Beira-Rio. Principalmente aqui perto do Beira-Rio, né? O pessoal tem preguiça agora. Pô, são 7h30, o jogo às 9h30, vocês continuam online. Vão a pé, pô. Dá 3 km de distância. Vamos conversando, tomando uma cerveja no Marinha. Eu não culpo esses caras que querem de Uber, não culpo. Mas não tem noção, né? 16 pila pra onde? Bom Jesus. Tá dizendo que é 16 minutos, também não é. Daqui da Bom Jesus para Bom Jesus é mais. Até talvez consiga em 16 minutos. Enfim, o estagiário tá dizendo que a relação tá perfeita. É R$1 por minuto que tu quer, Daniel. Tá aqui, ó. Todas. Só que ele tá me enganando. Ele tá me iludindo. Ou ele não entende nada de trânsito, ou tudo junto, misturado. Me iludindo não, ele tá tentando passar perto de mim, né? Me iludindo ele não tá. Porque eu sei que não vai demorar 6 minutos aqui da Cidade de Baixo, Beira-Rio, às 2 horas de um jogo que vai ter 40 mil pessoas. Eu sei que não. Ele tá me dizendo que vai demorar 6 minutos, 7 minutos, 11 minutos. Já tá aumentando pra 11 minutos agora. Não, é 40 minutos. Sem contar a saída, o retorno. Ou vai embora pra Zona Sul e fica por lá. Não queria ir ainda. E também não vou via Beira-Rio. Se tocar uma corrida lá pro Nonoai, por exemplo, 7h35 pra Rua Peri Machado, que é aqui na frente do Praia de Belas. Ó, tá dando 7 minutos. Isso aqui acha até que ele não se enganou. Que vai por dentro e não pega a tranqueira. Se tocar uma coisa na Sul lá que eu consiga pegar a Teresópolis Cavalhada, beleza, vai embora. Ó, aqui, ó, 9 minutos desde a Borges de Medeiros, não sei qual parte da Borges, para ir pro Beira-Rio. 9 minutos ele tá dizendo. 11 pila, 11,93. 9 minutos dá pra chegar pra buscar ele na Borges de Medeiros. Mais 30 depois. E depois não ajusta. Não reajusta.
Ou te dá mais 2,57. É foda, é só no nosso, sabe? É só no nosso. Eu tive uma esperança hoje. Deu 6, era 5h30 mais ou menos. Peguei uma corrida aqui da Cidade Baixa pra Cristiano Fischer, bem na frente da PUC. 6,98, nem sei pra onde era. Daí fui. Quando eu cheguei lá, eu fui no posto Inca mijar. Todos os puff travesseiro davam com mais 7. 7,27 de novo para Sebastião Leão. Todos os puff travesseiro estando lá no posto Inca, na esquina da Cristiano Fischer com a Ipiranga. Eu disse, me ferrei, né? Tô no lugar errado, mas eu sei que ali tem demanda. Ali na Cristiano Fischer tem a PUC, tem o hospital, tem os prédios tudo na volta. Ó, tá dizendo que vai demorar 9 minutos desde a Miguel Teixeira, que é aqui atrás, ó, aqui do lado da esquerda, pro Beira-Rio. 9,90 a corrida em 9 minutos. E daí eu tive uma esperança, porque daí quando eu tô lá, esperando, recusando 5,88 para subir o morro desde o Carrefour, umas 3 ou 4 tocou, chamando o Carrefour para subir o morro, 1º de setembro, São Guilherme, que nem a Casua lá de cima, 5,88, 5,88, daí tocou mais 9, uma 14,88, com mais 9, como assim? Da onde? No Carrefour também, né? Mais 14, mais 9, e daí eu fui ver o mapa de novo, que eu tava naquela história do radar ali, bem onde eu tava com mais 12, e eu com mais 9, 12 era no final da Ipiranga. E o senhor, o estagiário tá me querendo, me oferecendo mais 9, e daí eu escolhi mais 3 ou 4 corridas, peguei 27 pila pra Carlos Gomes. Tá. Deu 16, 17 minutos a corrida, foi boa, né? Peguei ali nos prédios da Cristiano Fischer, 28 pila pra Otto, 17,02. Era pra ir, né? Mas eu não vou ainda, tem parada. Era pra ir essa corrida, era pra ir embora. Tá me querendo, né? O estagiário tá me querendo. Daí cheguei na Carlos Gomes, 6h20, eu acho, na hora do estouro. Olha aí, ó. Borges 2145, o tal Intercity. Tá, isso aqui tá perto aí, não dá nem pra comparar. 7 minutos desde a Orla. Desde a Presidente João Goulart, desse é o gasômetro. Hotel Intercity aqui na Borges 2145. Daí cheguei na Carlos Gomes, não tinha mais porra nenhuma. Mais 2. Daí esperei mais uns 10 minutos até peguei uma corrida pro centro. Cheguei no centro, era quase 7 horas. Acho que teve mais uma aí que tô me perdendo no tempo. Mas enfim, acabou. Tipo, aquela mais 9 ali às 6 horas da tarde me jogando pra Carlos Gomes. Eu disse, tá, te busquei, como diria o Rogério. Agora vai, sabe? Agora desentope o ralo e só vai. Não, foi uma e tá. Foi aquela corrida de 27 pila em 16 minutos. E depois, só desaforo. E agora tô passando por isso. O estagiário não sabe contar o trânsito. Eu passei por ali agora, não tô inventando. Vou mostrar pra vocês como é que tá o mapa do Waze aqui, ó. Não quer dizer porra nenhuma, Mas ó como é que tá a Avenida Borges de Medeiros aqui, ó. Desde o centro, né, até o infinito e além. Parada, vermelha. Tá sim, eu passei ali agora. Aqui, ó, 11 pila pro Beira-Rio. Tá dizendo que vou demorar 8 minutos desde a Avenida Borges de Medeiros. Não sei que trecho da Borges de Medeiros que é. Que loucura, tio. Olha, isso aí é pra desestabilizar qualquer um que tá aqui, sabe? É pra desestabilizar Não tem foco, não tem 21 pra onde? Pra 1º de setembro, desde a Borges de Medeiros. Mas não sei que parte da Borges não vou buscar. Até que dava pra ir 1º de setembro, 665, no pé do morro. Só no nosso. Então, finalizando mais um vídeo aqui, já na Zona Sul. Essa aqui é a rua Dias de Castro. Larguei na Armando Barbeiro, rapaz, que eu peguei lá na Ramiro. Agora são 8h40. Fiz uma corrida depois que eu falei com vocês de 15 pila, que surgiu uma dinâmica depois de eu tanto reclamar. O estagiário largou uma dinâmica no centro. Busquei mais 7 para fazer uma corrida de 15 pilas da Santa Casa para Santana. E depois passei raiva, mais uns 15 minutos passando raiva, recusando, como se não houvesse amanhã os desaforos. E achei uma corridinha ali da frente do Clínicas aqui para Mano Barbeiro.
Agora vamos pra casa. Recalcular a rota mais uma vez. Torcer pro Flu bebendo vinho. Hoje eu vou torcer pro Flu, não vou secar o Internacional, só pra não passar batido, tá? Por causa do Renato, né? Eu, como bom gremista, sou fã do Renato. E me julguem. Me julguem a respeito. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.